Sei que a maioria das pessoas, elas criam canais darks e acabam se frustrando, mesmo seguindo uma boa frequência ou até mesmo fazendo uma boa edição dos seus vídeos. O que acontece por trás desse fracasso, pessoal, é que os seus roteiros não estão sendo feitos para o alvo correto, ou seja, você está fazendo roteiros aí para o alvo errado, tá bom? Então isso aí vai impactar completamente o engajamento do seu canal, vai impactar o seu tempo de exibição, enfim, as métricas nunca vão bater corretamente para você conseguir aí ter realmente um canal dark que vá para frente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar roteiros certos para os públicos certos. Vou te mostrar isso através de uma ferramenta que eu criei. Eu tenho certeza que essa ferramenta ela é a melhor do mundo e vocês vão concordar comigo após ver ela, porque nessa ferramenta vocês vão ver parâmetros que fazem toda a diferença no roteiro que vocês nem sequer sabiam. Essa aqui é uma aula extremamente altíssima, padrão altíssimo. É realmente uma aula para quem quer fazer a diferença em seu canal dark, ok? Então, é só você seguir essa lógica em qualquer inteligência artificial, como ChatGPT, Claude, Gemini ou qualquer outra que vocês utilizarem, que vai dar certo. Eu apenas estou mostrando um exemplo nessa ferramenta que ainda nem está disponível para todo mundo, mas vocês poderão utilizar esses mesmos parâmetros, tá? Essas mesmas dicas em qualquer outra inteligência artificial que vocês forem utilizar. Deixe seu like aí e vamos para o vídeo. Se caso não quiser deixar o like agora, depois você vai acabar deixando o like, porque isso aqui realmente vai te surpreender, beleza? Vamos nessa. Bom, pessoal, eu estou aqui, tá? A ferramenta é o de menos, tá? Que aqui é só para ensinar para vocês, mostrar mesmo, tá? Mas de qualquer forma ela chama Dark Master, tá? Foi uma ferramenta que eu criei. Bom, o que vai valer mesmo são esse aqui, ó. Esses parâmetros, tá? Aqui tem coisas que vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, tá? Então é aqui que nós vamos focar, ok? Cada uma dessas funções. Cada uma dessas funções aqui são parâmetros onde vocês poderão utilizar, tá? Na hora de criar um prompt para vocês gerarem aí o roteiro de vocês em qualquer inteligência artificial, tá? Já até aproveitar aqui o gancho, tá? Para poder dizer para vocês que vocês têm aqui um desconto, tá? E vocês podem testar aí por 7 dias a Ineraí gratuitamente, tá? Na Ineraí agora já tem um novo modelo, tá? Do Claude, que o Claude todo mundo que já usou sabe que é o melhor modelo que tem para escrita de roteiro, tá? Se você tiver aí um bom prompt, ele vai te entregar o melhor roteiro possível. E agora ele atualizou para o modelo 4.5 Sonnet, tá? Que é muito bom mesmo, tá? Nós estou falando muito tá, né? Mas assim, é um dos melhores modelos que tem para escrita, além de todos os modelos que tem aqui na Ineraí, o GPT-5, enfim, o Grok e muitos outros modelos, tá? Não lembro, não esqueça, não lembra, lembra e não esqueça, tá? De olhar aí no link do comentário fixado para estar acessando a Ineraí e testando aí, aproveitando também, já ganhando R$ 120 de desconto, beleza? Para o plano anual. Então, vamos voltar aqui que eu vou mostrar para vocês cada um desses parâmetros. Vamos lá. O primeiro e mais importante é que quando você vai fazer o seu roteiro, tá? Você tem que saber o nicho, né? O nicho é extremamente importante. Então, quando você for criar um prompt para fazer roteiros, tem que estar especificado ali o nicho, ok? Além do nicho, outra coisa também é o que? O público-alvo, tá? Eu tenho até uma dicasinha aqui, ele não vai mostrar aqui, mas deixa eu aumentar um pouquinho, né? Falando sobre público-alvo, né? Descreva quem você quer atingir, né? Descrever quem você quer atingir ajuda a IA a personalizar referências, linguagens e até analogias. Tá? Um exemplo detalhado: mulheres empreendedoras de 25, 34 anos que estão começando no e-commerce. Tá? Então, assim, se eu descrevo isso aqui, a IA ela vai escrever o meu roteiro de forma que atinja esse público-alvo. Aqui está até uma dica, né? Inclua interesses, profissão ou dores aí do seu público. Então, você escrever, né, lá no seu prompt, ok? É no seu prompt que você vai através desse prompt gerar um roteiro, ele tem que ter o nicho do seu vídeo, tá? Ele é muito importante ter o nicho do seu vídeo, porque existem muitas variáveis, tá? De nichos, então quando você deixa de descrever isso aqui,
acaba que ele pode fazer muitos rodeios e o seu roteiro ele não vai sair específico, tá? Então, assim, ó, tem um nicho que ele é extremamente importante, tá? O público-alvo, ele também é extremamente importante. Então, olha só esse exemplo que eu estou dando aqui. Eu vou fazer um roteiro sobre o nicho de reflexão sobre a vida. Tá? Isso aqui é sobre um canal que eu tenho, então, vamos lá, reflexão sobre a vida. Uma coisa muito natural, né? Falar sobre a sua vida. Bom, quem é o público que eu quero alcançar? No meu caso aqui, olha o que eu preenchi. Pessoas que buscam compartilhar opiniões sobre a vida. Né? É somente isso. Mas isso aqui já ajuda bastante a inteligência artificial na hora de escrever o roteiro. Outra coisa, tá? Perspectiva da narração. Um roteiro, ele não pode ter apenas uma perspectiva de narração. Ele pode ter várias perspectivas de narração. Até essa dica é muito importante para vocês que querem criar um canal e não sabem um subnicho para esse canal, certo? Muitas das vezes vocês vão criar um subnicho para o canal e tal, e só de mudar a perspectiva, você muda completamente aquele subnicho. Olha só, perspectiva de narração. Olha as opções que tem aqui, ó. Primeira pessoa, ou seja, eu narrando esse vídeo, esse roteiro. Quando eu estou fazendo o roteiro que eu coloco na primeira pessoa, observa que eu estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre as minhas opiniões, o meu ponto de vista, algo que aconteceu comigo, a forma como eu enxergo o mundo. Então, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo um canal pessoal, onde aquela pessoa, no caso, sendo você ou sendo um avatar que você criou, ela tem uma personalidade. Então, aqui, ó, você pode, por exemplo, ter a perspectiva de primeira pessoa e ser algo muito pessoal. Você pode ter a perspectiva de apresentador. O apresentador, ele não fala somente dele, das opiniões dele, ou da perspectiva de mundo, a forma como ele enxerga as coisas. Ele pode simplesmente apresentar falando sobre outras perspectivas, sobre outras pessoas, sobre outras formas de ver a vida, outros tipos de opiniões e tudo mais, porque ele só está apresentando. Então, quando você tem a perspectiva da narração por um apresentador, é como um apresentador de TV, que ele está te apresentando ali, né, aquela matéria, enfim, aquele assunto ali, mas ali não está da forma como ele exatamente pensa, está como a emissora quer passar aquilo para o público. Ou seja, se você tem no seu canal ali e ele tem um apresentador, né, você coloca aqui a perspectiva da narração como um apresentador, vai ser um vídeo da forma mais natural possível que você já vê hoje no YouTube, né? A maioria dos vídeos hoje que você vê de canais dark são isso, são no estilo apresentador. Mas se você vem aqui, por exemplo, para a terceira pessoa, a terceira pessoa já é diferente. Por quê? Porque a terceira pessoa, ele vai olhar os fatos da perspectiva de um terceiro, certo? De alguém que está visualizando ali. Então é diferente também. Por exemplo, um canal de histórias, tá? Um canal de histórias, ele sendo narrado da terceira pessoa, ele vai falar: o José, quando ia na casa da Maria, ele sempre ia muito bem arrumado, com roupas para realmente chamar a atenção dela, porque ele estava interessado nela e tal, tal, tal. Porque eu estou narrando na terceira pessoa de alguém que está vendo de fora. Quando é na primeira pessoa, aí ele vai falar: eu, o José, ia na casa da Maria, sempre muito bem vestido, porque eu queria impressioná-la. Olha a diferença, né, de perspectiva de narração. Um apresentador, ele pode simplesmente apresentar, né? O rapaz ia na casa da moça e tal. Então, assim, não tem muito os detalhes, entendeu? Dependendo da perspectiva, você muda completamente os detalhes. Aí tem aqui também uma perspectiva de narração de um narrador onisciente, entendeu? Aqui, por exemplo, já se encaixa mais em contos de terror, se encaixa bastante quando você vai falar de espiritualidade, tá? E outras coisas. Tem também o estilo documentário. O que é a perspectiva de narração no estilo documentário? Vai se aprofundar em detalhes que um apresentador normal deixaria passar batido. Por quê? Porque um documentário, ele é muito cheio de detalhes, pessoal. Muito cheio de detalhes, tá? Então, tudo faz diferença em um documentário. Em um documentário, quando você vai falar
por exemplo, o João aí, né, que é na casa, o José que é na casa da Maria, então vai falar, o José, um rapaz ali de 24 anos que morava na rua tal, que era interessado pela Maria, quando o José ia na casa da Maria, ele sempre ia com roupa social, aquele terno cinza, com aquela. É sempre um nível de detalhe muito maior quando é no estilo documentário, porque está documentando um fato. E quando você está documentando um fato, você tem ali, né, vários detalhes. Bom. Aí tem também no estilo personagem, no caso aqui uma dramatização. Quando se fala no estilo personagem, né, uma narrativa, uma perspectiva da narração do lado de um personagem, aí vai muito da personalidade desse personagem, desse avatar. Então aí, quando você, por exemplo, for criar um roteiro que você, né, querer ele da perspectiva de um personagem, você tem que descrever também para a IA, né, qual a personalidade desse personagem. Então aqui nós já aprendemos três coisas, ó, que é extremamente importante ao criar um prompt para fazer roteiro, que nesse prompt ele tenha, né, a descrição ali do nicho do vídeo, certo? Qual o nicho do vídeo, o público-alvo, ok? Você tem que descrever qual o público que você quer atingir, qual é o nível de pessoas, né? Qual a personalidade, o perfil dessas pessoas que buscam esse vídeo. Então, a IA, sabendo disso, ela vai escrever para esse público, ok? A perspectiva de narração é a mesma coisa, tá? Aqui tem até, né? Eu coloquei aqui um toolkit, né? Um tooltip, na verdade, né? Um tooltip, que é uma ferramenta de dica ali. Ó, defina quem está falando com o espectador, definir, né? Quem está falando com o espectador muda completamente o tom do vídeo. Escolha o que combina com seu público, né? E o objetivo que você quer atingir. Aí tem ali falando, né, sobre a primeira pessoa, que eu te dei aqui os exemplos, né? Que é uma sensação de diário pessoal. É ótimo para histórias íntimas ou relatos de experiência, né? Uns relatos ali pessoais e tal. Apresentador é uma linguagem direta e engajante, ideal para tutoriais, vídeos educativos e tudo mais, como eu estou aqui falando para vocês, por exemplo, né? Uma terceira pessoa, uma narrativa mais distanciada, que funciona bem também, né, em documentários, análises, enfim. O narrador onisciente já é uma visão de cima, né, um sabe tudo, o bom para roteiros investigativos, históricos, enfim, como eu falei, religião e outras coisas, né? O personagem, barra dramatização ali, né, já é um narrador que assume um papel onde aumenta o entretenimento em vídeos, por exemplo, de storytelling, tá? Então isso aqui tudo faz muita diferença, tá? Vamos lá, emoção principal. Isso aqui também, para quem só pede para criar um roteiro, não sabe o impacto que tem isso. Saber qual a emoção que você quer passar para o seu público. Então, assim, não é somente fazer um roteiro, é também saber qual a emoção que você quer passar. Você tem, por exemplo, um canal Dark, onde fala sobre espiritualidade. Você tem que saber se o teu roteiro, qual é o intuito do teu roteiro, né? Do teu vídeo ali. É ele passar uma emoção de reflexão para o público ali ele refletir, né, sobre a espiritualidade dele, para emocionar o teu público, né, para você fazer com que eles chorem, eles, sei lá, eles sintam emoções, eles se sintam abraçados, né? Qual é a emoção que você quer passar? Isso aqui faz uma diferença. Vamos lá, vou até aproveitar aqui, ó. Vamos lá. A emoção direciona, por exemplo, a trilha sonora, o ritmo e escolha das palavras. Um suspense, vamos lá, um suspense. Ele mantém o espectador até o fim, né? Por quê? Porque o desfecho, né, vem lá para frente, vem no final, porque é um suspense inspirador, né, uma emoção inspiradora, né? Você quer despertar uma emoção inspiradora. Ele motiva a pessoa que está do outro lado, através do teu vídeo, a tomar uma ação. Você vê os vídeos motivacionais, por exemplo. Uns vídeos motivacionais, você tem um canal Dark motivacional. Qual é a emoção que você tem que passar para o seu público? De repente pode ser inspiradora. Ele tomar aquele vídeo para que sirva de inspiração para ele, através do que foi falado ali, né, daquele roteiro, daquele vídeo, ele tomar aquilo para si. Ele fala, não, isso aqui é uma inspiração, eu vou copiar o que foi falado no vídeo, eu vou tomar as atitudes que foram faladas no vídeo que eu devo tomar. Então, assim, isso faz totalmente diferença, né? E é muito diferente, né, quando você não escolhe isso. Bom, humor.
né? O humor. Quando você quer passar uma emoção de alegria, tá? No caso ali que você escolhe ali, né? Que é o humor, né? Alegria, humor. Você não pode, né? Ter um roteiro ali onde, sei lá, a pessoa, por exemplo, se sinta tensa ao assistir o vídeo. Sei lá, ela sinta raiva na hora que tá assistindo o teu vídeo, ou ela sinta um outro tipo de emoção diferente. Não, ela tem que se sentir feliz, alegre, dar risadas ao assistir aquele vídeo, tá? Então, não é só mandar a IA escrever um roteiro, tem que descrever esses detalhes para IA. Qual emoção que você quer passar? Aqui eu deixei, por exemplo, na minha ferramenta, alguns exemplos, tá? Suspense, mistério, humor, ação, né? Ação é o quê? Gerar adrenalina, né? No público. Drama, é aquela coisa mais emotiva e tal, né? Emocionante, tá? Emocionante, ele vai focar, o roteiro vai focar todinho em emoção, em gerar emoção no público o tempo todo. Inspirador, informativo, assustador, épico. Épico é o quê? É aquele roteiro de tirar o fôlego, aquela coisa que vai ficar na tua cabeça, que o tempo todo é um show de informações, é um monte de coisa, sabe? Então, tem toda essa diferença. Nostálgico é algo para lembrar, né? É algo para lembrar, é algo para você tentar focar diretamente no público, nos gostos do público, tudo que mexe com a mente dele, para ser algo nostálgico, algo que traga lembranças para ele, né? Tem o reflexível, né? Por si só ele fala, é para pessoas refletirem, né? Sobre aquele momento, sobre o que está sendo falado no vídeo e tudo mais. Então, essas emoções aqui, ó, fazem toda a diferença, tá? Lembrando que isso aqui é uma ferramenta que eu ainda estou construindo, ainda tem muita coisa para colocar aqui nela. Então, vamos lá. Recapitulando rapidamente, nicho do vídeo extremamente importante, né? Por onde você começa, o público-alvo, a perspectiva da narração, ela tem que estar nesse teu prompt quando você for pedir para escrever esse roteiro. Emoção principal, você tem que descrever essa emoção para a IA, né? Para qual IA é? A IA vai pensar assim, qual a emoção que ele quer passar para o público dela? Ela não vai saber, então ela vai escrever de qualquer forma. Quando a IA sabe qual a emoção que você quer passar, ela vai escrever focada naquele tipo de emoção que você quer gerar no seu público. Tom e estilo da escrita, tá? Isso aqui é também extremamente importante. Por quê? Porque tem estilos e estilos de escrita. Aqui eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. O que é que o tom e o estilo da escrita fazem diferença ali no roteiro? Bom, determina, por exemplo, a voz do roteiro e como o público o percebe. Combine com o tema e a emoção desejada, né? Conversacional, por exemplo. Uma linguagem de bate-papo aproxima o quê? O criador do espectador. Então, ele gera ali uma intimidade entre você e o público, né? Um tom dramático, por exemplo, tá? Um tom e a escrita. Quando você assimila os dois, né? Tom e estilo de escrita, que tem também a ver com a emoção que você escolheu. O dramático, num tom e um estilo de escrita dramático, vai ter o que ali? Frases fortes, suspense e emoção. Bom para histórias, por exemplo, de superação. Didático. Didático é o quê? Por exemplo, você quer fazer um vídeo de um tutorial ou algo só para ensinar, tá? Então, ele é mais claro, direto e estruturado. Perfeito para ensinar algo, entendeu? Então, tem essa diferença aí no tom e o estilo de escrita. Quando você sabe passar essa informação para a IA, ela, claro, vai fazer sempre o melhor roteiro, tá? O humorístico, né? Barra, por exemplo, sarcástico. O sarcasmo é um estilo que, alinhado ao humor, faz um vídeo ficar muito engraçado. Porque ele tem quebra de expectativa, piadas, ele aumenta a retenção em tópicos densos, tá? Então, assim, ele tem toda uma forma de escrever, a IA tem toda uma forma de escrever para que esse roteiro, ele faça as pessoas darem risada. Então, o tom e o estilo da escrita fazem toda a diferença. Aqui eu adicionei, tá? Alguns modelos, por exemplo, pessoais e de conexão, aqui ele tem, né? Conversacional e informal, vídeos onde você quer ensinar algo, alguma coisa assim. Storytelling pessoal, cabe muito com estilo vlog ou no estilo de primeira pessoa, onde, por exemplo, há um canal de relatos sobre terror, por exemplo, né? Que é algo muito pessoal. Se você tem um canal dark de relatos de terror e você quiser colocar ele na primeira pessoa, você escolher esse modelo storytelling pessoal,
a pessoa vai contar aquela perspectiva de um fato que aconteceu com ela, um conto de terror, ou ela viu alguma assombração, ou ela, sei lá, se assustou por alguma coisa, e aí, ou ela encontrou algum ser, alguma coisa, e ela quer contar isso aqui. Então, é o que? Um storytelling pessoal, tá? Então, isso aqui já se alinha, por exemplo, com o estilo de vídeo, né, para canal Dark, em primeira pessoa, tá? Empático e acolhedor. Isso aqui, por exemplo, sei lá, se você está fazendo um conteúdo para pessoas se sentirem melhor, tá? Um conteúdo de autoajuda. Você escolher um tom de escrita empático e acolhedor, você vai estar, né, criando a conexão com o seu público ali e o teu roteiro ele vai ser escrito de forma que aproxima você do público e que aquela pessoa crie conexão, que aquela pessoa se sinta muito bem, ela se sinta acolhida, ela perceba que, né, por mais que está sendo gerado por uma voz de IA ali, mas ali tem uma empatia, sabe, pelo problema daquela pessoa, pela situação daquela pessoa, enfim, tá? Então, assim, tem alguns exemplos aqui, né, humorístico, barra sarcástico, tudo isso aqui faz parte de roteiros que são escritos com a dinâmica pessoal e de criar conexão com o público. Tem aqui também educacionais e práticos, né, didático, com analogias, passo a passo, técnico barra profissional, acadêmico barra educacional. Isso aqui são para estilos de roteiros, né, onde está ensinando alguma coisa. Analíticos e investigativos, por exemplo, aqui já cabe o quê? Análise crítica barra opinativa, né? Um tom de análise crítica, mais um estilo de escrita opinativa. Um investigativo barra misterioso, tá? Então, aqui já são para, por exemplo, canais onde falam sobre crimes, por exemplo, ou investigações sobre alguma coisa, né? Termo jornalístico também, um canal de notícia também, né? Por exemplo, curioso e especulativo, tá? Canais de curiosidades podem utilizar muito bem esse estilo aqui de tom e escrita. Cinematográfico, dramático, enfim. Aqui na minha ferramenta tem alguns exemplos. Se você pedir para qualquer inteligência artificial também, ele vai te dar alguns exemplos de tom e estilo de escrita para você descobrir qual é o melhor aí para o seu canal Dark que você está fazendo, para você também colocar isso lá no teu prompt para gerar o teu roteiro, tá bom? Aqui, ó, outra coisa que vai fazer muita diferença, tá? No seu roteiro é saber, né, a idade média do público que você quer atingir. E aqui tem muita diferença, pessoal. Aqui faz uma diferença surreal. Por que faz uma diferença surreal aqui? Vamos lá, vamos supor que eu venho aqui na Ineraí, né, e vou criar o meu roteiro. Eu escolhi aqui vou escolher aqui o mais novo aqui, o Cloud 4.5 Sonnet. Vamos supor. Aí eu tô aqui, eu coloco meu prompt aqui para gerar um roteiro, certo? Só que aí eu coloco o meu prompt para gerar o roteiro e eu não especifico nesse prompt meu a idade média do meu público. Então vamos supor que a IA aqui, ela coloque num tom muito juvenil, sabe? Com algumas gírias, algumas brincadeirinhas, algumas coisas que, de repente, se eu quiser atingir um público de pessoas mais velhas, não vai combinar. Imagina a pessoa ali de 60 anos, ela vai, clica ali para assistir um vídeo do teu canal Dark, que é o público que tu quer atingir. Vamos supor que você está fazendo histórias emocionantes e quer atingir esse público. Aí no meio desse roteiro começa a ter umas gírias, umas brincadeiras, umas coisas que uma pessoa de 60 anos não gostaria de ver. Você já perdeu ali o engajamento. Entendeu? Você já perdeu tempo de retenção, porque a pessoa vai sair do vídeo e falar, ai, nossa, você não vai se conectar, vai se tornar algo ruim para aquela pessoa, porque aquele roteiro não foi feito para aquele público-alvo, sabe? Então, saber a idade média do seu público, para quem você quer atingir, vai fazer toda a diferença. E até quando você já está com o canal Dark aí, ó, tocando, você ir lá e olhar a idade média do teu público, para você começar a fazer o teu roteiro direcionado para esse público. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Tá aqui, ó. Adapte referências culturais, né, velocidade de fala e tudo mais. Vamos supor, um público aí entre 13 e 17 anos. O que é que cabe muito nesse roteiro, por exemplo? Memes, gírias atuais, cortes rápidos, né, até exemplos que vão ser dados ali que tem a ver, tá, com esse público e tudo mais. Quando você parte, por exemplo, entre 25 e 34 anos, pô, já é o quê? Já é um público com experiência de vida adulta, então são desafios profissionais, relacionamentos, né? Um público que tem uma independência maior,
uma tendência, uma cultura também diferente. Então ali vai se caber dentro desse roteiro exemplos diferentes, o modo de falar diferente, tá? Referências diferentes, tudo vai ser diferente, pessoal. Pessoas com 55 anos ou mais, por exemplo, ali, né? Pessoas entre 45 e 54 anos, pessoas maduras, né? Então, o que? Tem um ritmo mais pausado, explicações são um pouco mais claras, para poder também você não acelerar demais, né? O roteiro, e de repente, essa pessoa, ela não gostar. Aqui, por exemplo, no meu canal, eu tenho pessoas, um público de pessoas mais velhas, que quando eu estou ensinando algo, eles gostam desse estilo de vídeo que eu estou fazendo. Por mais que o vídeo fica longo, mas fica tudo bem explicadinho. E essas pessoas, elas saem desse vídeo aqui satisfeitas. De repente, um cara de 13, 17 anos, ele acha esse vídeo aqui insuportável, chato. Por quê? Porque tá o tempo todo nessa tela, não tá tendo transição, não tá tendo efeito sonoro. Eu não tô aqui colocando memes, eu não tô aqui fazendo piadinhas o tempo todo, eu não tô aqui falando referências que tem a ver com a idade dele, entendeu? Eu não tô dando exemplos aqui de Naruto, eu não tô dando exemplo de coisas assim mais novas, não tô falando ali da cantora pop, entendeu qual é a diferença disso aí? Por quê? Porque esse vídeo aqui, ele tem um direcionamento para pessoas mais maduras, pessoas, né, que são um pouco mais experientes, que são as pessoas que buscam hoje criar canais darks, as pessoas que são meu público-alvo aqui desse canal, ok? Então tem toda a diferença quando você, né, tem no seu roteiro o seu público-alvo medido por idade média do público, tá? Então isso aqui faz toda a diferença. Vamos lá. Subnicho, tá? Isso aqui também poderia estar até aqui, ó, abaixo de nicho do vídeo. Eu posso até fazer essa mudança aqui, né? Mas de qualquer forma ele está aqui. Você informou para a IA qual é o nicho do seu vídeo, você também pode falar o subnicho. O nicho do vídeo, pessoal, pode ser também lido como nicho do canal, tá? É a mesma coisa. Aqui, ó, o subnicho. Vamos lá. Defina um recorte mais específico dentro do nicho principal. O subnicho ajuda a IA a personalizar ainda mais o roteiro, tornando o conteúdo mais relevante e segmentado, tá? Ou seja, você vai perseguir o seu público-alvo de forma específica, buscando trazer para aquele público exatamente o vídeo que elas querem, com o assunto que elas querem, de forma bem escolhida para elas. Aqui, por exemplo, o nicho reflexão sobre a vida. Aqui no subnicho já está opiniões sobre fatos da vida. Então, ele está focado em opiniões. O subnicho é opiniões. É um foco onde eu, por exemplo, quando vou fazer os vídeos, eu escolho primeira pessoa. Porque é um nicho focado em pessoas que querem saber a opinião dos outros, tá? Pessoas que buscam ali compartilhar coisas da sua vida e gostam de ver também outras pessoas compartilhando coisas da vida delas, entendeu? Então isso aqui fica bem subnichado, tanto que esse campo aqui, ó, por exemplo, na minha ferramenta, eu deixei para as pessoas descreverem, porque dependendo de cada nicho, o subnicho ele vai ser diferente. Vamos lá, o futebol. O futebol ele é um nicho amplo. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar o nicho do vídeo, futebol, certo? Mas que área do futebol? Porque existem vários subnichos. Eu poderia, por exemplo, fazer um vídeo falando só sobre bastidores do futebol. Olha só, bastidores do futebol, coisas que acontecem dos bastidores do futebol. É muito específico, então tem a ver com o subnicho. Então, quando você também descreve para a IA qual é o teu subnicho, é lógico que ela vai focar exatamente naquele subnicho, ok? Ritmo da narração. Isso aqui também faz muita diferença, tá? Por que faz diferença? Porque, vamos lá. Ó, controle a velocidade das informações, rápido e direto, ideal para, por exemplo, vídeos shorts ou também para público mais jovem. É o que? É um roteiro onde foca, né, em menos detalhes possível. Ele foca em ser mais rápido, mais direto, sabe? Não fica dando muitos detalhes, muitas coisas. Um tom, por exemplo, né, um ritmo de narração mais equilibrado, tá? Ou seja, moderado, ele vai o quê? Ele vai alternar entre detalhes e dinamismo, tá? Ele vai focar entre os dois. Ele não vai ser nem muito detalhado
faz ter aquele ritmo mais lento, e também ele também não vai ser aquele ritmo de roteiro muito dinâmico, pulando muitos detalhes, então ele vai fazer um equilíbrio. Então aqui eu coloquei o ritmo de narração, porque também ele é muito importante, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu deixo moderado, tá? Mas se eu for, por exemplo, almejar um público mais maduro, eu posso colocar lento e detalhado. Por que o lento e detalhado? Porque pessoas mais velhas, elas gostam, por exemplo, quando elas veem, né, opiniões sobre fatos da vida de outras pessoas, que elas contem essas opiniões, elas falam isso aí de forma mais detalhada, para não ficar muitas perguntas, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Entendeu? Porque essas pessoas, elas gostam de ouvir as coisas de forma detalhada. Elas não querem ficar imaginando o que aconteceu, elas querem saber o que aconteceu. Bom, aqui também é uma coisa que faz muita diferença e que muitas pessoas cagam para isso quando vai criar ali um prompt para a inteligência artificial, tá bom? Que é o quê? Você, por exemplo, quer fazer um vídeo de 30 minutos e aí você só coloca no seu prompt lá as informações e pede para a IA gerar, certo? Aí você bota lá 50 mil caracteres. Cara, a IA não vai fazer 50 mil caracteres de uma vez porque ela tem suas limitações, certo? Aí eu quero 30 mil, ela não vai fazer isso aí. Agora, quando você passa a instrução para a inteligência artificial para poder criar o seu roteiro por blocos, aí isso faz toda a diferença. Faz diferença na forma que a IA vai escrever, porque ela não vai tentar economizar tokens. Então, se você pede, por exemplo, um roteiro aqui lento e detalhado, ela não vai ficar tentando pular, ela vai fazer aquele bloco de forma lenta e detalhada, ela vai fazer aquela escrita o mais detalhada possível, porque no próximo bloco já serão novos tokens e ela também vai se focar em fazer isso. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Nesse caso aqui, eu coloquei, né, por minuto, mas você, por exemplo, você quer fazer um vídeo de 30 minutos, né? Você pode pedir para a IA, por exemplo, ela pegar e fazer esse vídeo com 8 blocos, certo? De X caracteres, entendeu? X caracteres. Um roteiro, por exemplo, de 30 minutos, ele vai ter o quê? Basicamente ali 60 mil caracteres, mais ou menos, equivale a 60 caracteres equivale basicamente a 1 minuto, entendeu? Então você teria que fazer a soma e dividir, né, os blocos ali para você entender cada bloco ia dar quanto de X caracteres, entendeu? E estilo de roteiro, tá? Aqui também vai uma coisa que vocês vão se surpreender. Essa eu acho que vai ser a parte mais surpreendente desse vídeo, que já está com 30 minutos. Olha só, presta atenção nisso aqui. Vamos lá, estilo de roteiro. A partir de agora vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. Ok. Olha só, eu coloquei aqui 20 estilos de roteiros diferentes. A maioria de vocês, acho que não sabia nem que existia um estilo de roteiro. Olha só agora a complexidade das informações que vocês vão receber nesse vídeo. Existe, por exemplo, um estilo de roteiro chamado Kinsho Tenkitsu, tá? Kinsho Tenkitsu. É uma estrutura de roteiro japonesa. Eu até aprendi isso aqui com um amigo meu chamado Alex Bassani. Foi através dele que eu conheci esse estilo de escrita de roteiro que eu não sabia que existia, tá? Esse estilo de roteiro. Como é esse estilo? A estrutura japonesa ela foca em 4 atos, tá? Na hora de escrever. Introdução, o desenvolvimento, uma virada inesperada que vai ter ali. Isso aqui dá muito certo com histórias, né? Nicho de história, por exemplo, tá? Então, assim, e uma conclusão sem um conflito central. E não, nem tem um conflito central, não. Ele só vai ter uma conclusão, entendeu? Então, olha só, as características principais. Uma introdução suave, né, do mundo ali ou daquele assunto, determinado assunto. Um desenvolvimento gradual da história. Uma reviravolta onde ninguém esperava. E uma conclusão que une tudo. Ou seja, que é meio que faz um resumo de tudo que aconteceu até concluir. Então ele começa com um personagem comum, apresenta elementos curiosos, revela um segredo que muda tudo e conclui com uma lição universal. Esse aqui é o estilo de roteiro Kinsho Tenkitsu, tá? Que é um estilo japonês. Então olha só, aí você vai fazer um vídeo, não pede para IA, ela pode usar qualquer um desses 20 que está aqui ou outro diferente e você fica perdidaço no pagode. E quando você for criar o seu próximo roteiro para fazer o seu próximo vídeo, vai sair já tudo diferente também, entendeu? Qual é a parada? Vamos lá.
Olha esse aqui, Jornada do Herói. Esse aqui eu acho que muita gente já conhece, tá? Quem já cria canal Dark há muito tempo sabe desse estilo de roteiro, Jornada do Herói. Ele é um clássico do Joseph Campbell, tá? Que mostra aqui. E ele, por exemplo, já tem 12 etapas, né? Ele já tem 12 atos ali da escrita, né? Eles são 12 etapas da aventura, desde o chamado até o retorno transformado. Então, na Jornada do Herói, quando você tem um roteiro que ele tá, né, feito ali nesse estilo Jornada do Herói, tá? Nesse estilo de roteiro, olha só as características. Ele tem um personagem em transformação, um arco de desenvolvimento claro, tá? Então ali ele tem toda uma construção, né, para poder ir desenvolvendo ali, por exemplo, uma história ou desenvolvendo um documentário, tá? Ou algo assim. Ele tem desafios crescentes, certo? Durante ali, e ele tem um retorno transformado. Exemplo prático: um canal iniciante que enfrenta o desafio de criar conteúdo viral. Ele encontra um mentor, supera os obstáculos e alcança o sucesso. Olha só, ele está dando um exemplo aqui como se fosse, por exemplo, um vídeo, tá? Com a história de um youtuber. Olha só para você ver, ó, um canal iniciante que enfrenta o desafio de criar conteúdo viral. Ele encontra um mentor, olha só o arco do desenvolvimento, ele encontra um mentor, os desafios crescentes, ele supera obstáculos, e o retorno transformado, ele alcança sucesso, tá bom? Então olha só, que tem tudo isso aqui, né? O diferencial, né? E vocês podem, pausando esse vídeo, anotando, tá? E até também depois pedindo para a IA te ensinar um pouco mais sobre isso. Atos, né? Que é um estilo Hollywood, é o estilo de roteiro de Hollywood. Setup, confronto e resolução. Estrutura simples e universal para narrativas, né? Um setup eficiente, um conflito bem definido, um clímax satisfatório e uma resolução completa. Nesse aqui, eu já acho que é um dos que é mais utilizado pela própria inteligência artificial. Um exemplo prático, né? Apresenta um mistério no ato 1, investigação com reviravoltas, no ato 2, revelação e desfecho final no ato 3. Então, eu acredito que isso aqui seja basicamente aqui um estilo mais padrãozão da IA, tá? Aí eu tenho aqui, ó, pirâmide Freitas, tá? Exposição, ação, a ação ascendente no caso, né? Tem primeiro uma exposição, depois uma ação que vai crescendo, uma ação ascendente, um clímax, né? Um momento pico ali, uma ação descendente, ou seja, que vai, né, decaindo aos poucos, um desfecho, certo? Final. Bom, é basicamente isso. Ele é forte em tensão crescente. Para que é muito utilizado esse estilo de roteiro pirâmide de Freytag? Para vídeos muito dinâmicos, tá? Então, olha só nesse exemplo prático. Apresenta personagens e mundo, constrói tensão gradualmente, atinge o pico dramático, ele chega lá no pico daquele drama, daquele vídeo, daqui a pouco ele resolve os conflitos, ou seja, ele tem uma ação descendente, que ele vai decaindo ali a tensão, e depois ele fecha a história. Ele tem um final, um desfecho final. In media res, tá? Isso aqui, a história começa já no meio da ação, gerando curiosidade imediata. Esse estilo aqui, por exemplo, de roteiro, ele tem em muitos filmes, tá? E também em séries, onde você parece que tá vendo ali um déjà vu. Por quê? Porque ele começa, né, lá já mostrando, por exemplo, uma cena de ação. O filme também tem muito isso. Já começa mostrando aquela cena de ação e tal, aí acaba aquela cena, aí vai começar todo o filme, para começar toda aquela história, para você entender quando foi que chegou naquela determinada primeira cena. Entendeu como é que é? Então isso aqui ele tem um estilo muito louco. Olha só isso aqui no exemplo prático, né? Deixa eu parar aqui no exemplo prático. Começa com uma perseguição intensa, depois explica como chegou até ali através de flashbacks. Entendeu como é? Eu nem li isso aqui, mas eu já entendi um pouquinho porque, né, eu sei um pouquinho, eu estudei um pouquinho sobre essa questão de roteiros antes de fazer aqui a minha ferramenta. Story Circle, tá? Circle, né? Story Circle, que é do Dan Harmon, tá? Esse estilo de roteiro. É uma estrutura circular. Personagem sai da zona de conforto, enfrenta desafios e retorna transformado. Quando você, por exemplo, vai criar um canal Dark de história, você precisa estudar muito sobre estilos de roteiro, porque senão o teu canal Dark de história ele não vai para lugar nenhum.
tá? Então, quem tem canais Dark de sucesso aí de história, sabe do que eu tô falando, tá? Então, olha só as características principais. Uma zona de conforto inicial, ou seja, tudo começa ali muito tranquilo, tá? Muito de boa. Daqui a pouco tem um chamado para a mudança, ou seja, algo acontece para poder a pessoa, né, fazer essa ação de ter uma mudança. Desafios e adaptações, ou seja, coisas que são encontradas no caminho que para a pessoa ali, né, passar aqueles obstáculos. E depois tem um retorno transformado, que é o que? Mostrando o desfecho final, que a pessoa alcançou aquele objetivo, tá? Então vamos lá no exemplo prático. Um criador de conteúdo confortável com poucos seguidores decide tentar algo novo. Ele enfrenta dificuldades, aprende e volta melhor. Olha só que doideira, né? Como por exemplo, isso aqui poderia ser um roteiro da minha vida agora no momento. Tá com o meu canal ali, né? Sei lá, tá tudo tranquilo, mas agora deu uma caída muito grande. Então, eu preciso tentar algo novo aqui nesse canal. Eu vou enfrentar dificuldades, mas provavelmente, se eu persistir na minha estratégia, eu vou voltar melhor. Ou seja, meu canal volta a crescer e eu vou ter essa virada de chave. De repente, conquistando ali objetivos, como, sei lá, X número de inscritos, X valor ganho por mês, enfim, essas metas, né? Então, tá aqui, ó. Aqui tem 7, né? Aqui tá no 7, né? Que é aqui o loop aberto, tá? Um loop aberto. Bom, esse aqui é um estilo, né, também de roteiro. Olha só esse estilo de número 7. Criar uma pergunta intrigante logo no início e só entregar a resposta no final. Olha só que doideira. Quem fazia muito esse estilo de vídeo aqui é um amigo meu, tá? Ele tinha um canal chamava Guaxinim lá Empreendedor, né? É muito legal ele, o Pablo. O Pablo, ele fazia muito isso. Ele criava uma pergunta intrigante logo no início do vídeo e ele ia fazendo o vídeo e aquele vídeo dinâmico pra caramba e tal. E aí ficava todo mundo naquela tensão. Quando era no final, ele dava aquela resposta. Muito legal isso aqui, ó. Características principais: pergunta intrigante inicial, suspense mantido, pistas ao longo do caminho, revelação final satisfatória. Isso aqui é muito legal, dá muito certo, tá? Exemplo prático. Como conseguir 1 milhão de views com esse truque simples? Mantenha o mistério até o final do vídeo. Aí no final do vídeo, ele tipo que faz ali né, mostrar aquele grande segredo e tal, que é revelar aquele grande segredo. Bom, pessoal, aqui são 20, tá? Então é muita coisa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar no nosso grupo do Telegram, tá bom? Uma lista, certo? Com cada um desses parâmetros e exemplos, eu vou criar, tá, com inteligência artificial, esse arquivozinho de texto, onde vai mostrar aqui os detalhes, tá, ensinando um pouco sobre cada uma dessas funções aqui, beleza? Porque essa última aqui é o que? É idioma do roteiro. Isso aqui, lógico, quando você vai fazer um vídeo, né, se você coloca lá um prompt para você criar um roteiro, você deve ter falado o idioma, até porque o idioma dá toda a diferença. Se você pede para um IA escrever, escrever um roteiro no idioma português e busca referências em português para um vídeo que você vai fazer em inglês, você pode até pensar que não, mas isso dá diferença. Se você vai fazer um vídeo em inglês, o correto é que todo o seu prompt que você for enviar para IA seja em inglês, tá? Com tudo isso aqui em inglês, todas as referências com tudo em inglês. Por quê? Porque o idioma ele faz diferença, tá bom? Uma pessoa que fala no idioma português, essa pessoa, ela tem um perfil, certo? O país dela já dá para ela um perfil. O brasileiro ele tem um perfil único, assim como o americano ele tem um perfil único. Então, se você vai lá colocar inglês dos Estados Unidos, por exemplo, você vai fazer um roteiro em inglês dos Estados Unidos, certo? E aí você quer pegar um público da Inglaterra, provavelmente aquele público da Inglaterra, quando ele assistir aquele vídeo que ele vê a pessoa falando lá no inglês dos Estados Unidos, de repente não vai ser tão familiarizado como ele escutar no idioma nativo dele lá, que é o inglês, né, que já é o inglês mesmo para quem é lá do Reino Unido, tá? É isso que eu estava procurando lembrar. O inglês do Reino Unido. Então tem diferença, né? O inglês da Inglaterra para o inglês dos Estados Unidos. Então tudo isso aí dá diferença, tá bom? É a mesma coisa nós aqui do Brasil. Nós aqui do Brasil, nós temos o português, beleza. Mas você assistiria um vídeo, por exemplo, no português de Portugal, você até assiste, mas é bem diferente. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem assistir vídeos com o português de Portugal. Então, na escrita,
Faz diferença por quê? Porque essa escrita depois é convertida em áudio. Então também isso vai fazer diferença, tá bom? Bom, agora só para mostrar para vocês, tá? Que essa ferramenta minha, ela foi bem trabalhada, né? Para poder eu fazer isso aqui, esse tipo de vídeo e tudo mais. E ela ficou muito top. Ela dá muita diferença, tá bom? Aqui, por exemplo, né? Esse aqui é o que? Um vídeo sobre reflexão sobre a vida. Eu vou aqui rapidamente só escrever uma ideia e gerar um roteiro aqui só para vocês verem rapidamente o resultado. Só para vocês terem uma ideia, eu leio um pouquinho do resultado. Então, olha só, pessoal, eu estou aqui, certo? Descrevendo a minha ideia do vídeo, tá? Isso aqui não é um título, isso aqui é uma ideia, tá bom? Então, olha só. Por que a vida fica muito melhor depois dos 50? A aprender isso mudou minha vida e vai mudar a sua também. São 7 coisas. Isso aqui não é o título, tá? Isso aqui é a ideia do meu vídeo. É falar 7 coisas que mudaram a vida de uma pessoa de 50 anos, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, primeira pessoa, storytelling pessoal, certo? Subnicho, né, opiniões sobre fatos da vida. Eu quero um vídeo de 24 minutos. O meu público-alvo é pessoas que buscam compartilhar, né? Eu posso até colocar aqui, ó, pessoas que buscam compartilhar e saber, tá? Opiniões sobre a vida. Emoção principal, tá? Pode ser reflexivo, que combina muito bem aqui, ok? Pode ser inspirador, pode ser emocionante, pode ser dramático, entendeu? Tudo isso aqui vai combinar. Eu vou colocar inspirador, tá bom? Eu vou colocar inspirador. Tem pessoas que quando chegam nessa fase, 50 anos mais ou menos, começa a ver o corpo mudar, né, doença e tudo mais. Então, elas buscam vídeos na internet, por exemplo, para poder aprender a se aceitar um pouco mais, aprender a conviver com essas mudanças. Então, eu vou botar aqui estilo inspirador, vamos supor. Idade média do meu público, 45, 54 anos, pessoas maduras, é o público que eu quero atingir. O ritmo, eu quero um pouco mais lento e detalhado, lembra? Esse povo, o pessoal ali, né? O pessoal mais velho, eles gostam, né? Disso aqui. Agora, o estilo de roteiro, olha só, tá? O estilo de roteiro, certo? Qual é que eu vou escolher? Aí, né? É bem complicado. Mas eu já sei, eu vou pegar aqui problema e solução, tá? Que é esse estilo de roteiro número 9, nem cheguei a mostrar para vocês não, tal, mas ele tem o quê? Um problema bem definido, ou seja, ali nessas 7 coisas, solução estruturada, passos claros e ação resultantes mensuráveis. Bom, eu escolhi aqui, ó, esse estilo, tá, de roteiro, né? Lembrando, aqui é o estilo de escrita, tá? Storytelling pessoal. Aqui já é o estilo de roteiro, tá? Ele vai seguir um estilo, né, de definir o início, meio e fim. E aqui o idioma eu vou deixar português mesmo, né? Aqui a IA, a minha ferramenta, ela vai colocar para gerar uma sinopse, mas de repente para você aí, né, ele já vai criar já um roteiro. No meu caso, eu pedi para colocar uma sinopse porque eu tenho mais controle. Mas olha só, pela sinopse já dá para vocês terem uma ideia do quanto que isso faz de diferença, tá? Olha essa sinopse número 1. Cansei de sentir que o tempo estava me roubando a alegria, que os anos dourados eram apenas uma memória distante. Por muito tempo lutei contra o envelhecimento, achando que a vida perdia o brilho após os 50. Mas algo mudou. Descobri 7 verdades sobre a maturidade que não só transformaram minha perspectiva, mas me fizeram redescobrir a vida com uma intensidade que eu jamais imaginei. Prepare-se para embarcar nessa jornada comigo e entender por que a vida depois dos 50 pode ser simplesmente espetacular. Olha só, pela sinopse aqui você já tem uma ideia de tudo que eu falei. Primeira pessoa, né? A perspectiva de narração já está muito claro aqui que a pessoa está falando de si, certo? E também aqui, ó, né? O público, né? Mais velhos, detalhes e tudo mais, enfim. Tudo isso aqui você consegue perceber que faz diferença na hora da escrita. Olha essa sinopse 2. Eu era cético. Achava que a melhor idade era um mito, uma consolação para aqueles que não queriam encarar a realidade do declínio. Aos 40 e poucos, já me preparava para uma vida mais reclusa e menos vibrante. Então, a vida me apresentou 7 lições inesperadas, que me mostraram o outro lado da moeda. Elas não apenas mudaram minha forma de ver os anos que viriam, mas me deram a chave para uma felicidade e um propósito, né? E um propósito renovados após os 50. Se você também questiona o futuro
né, questiona o que o futuro reserva, venha descobrir comigo o que realmente faz a vida florescer. Olha só que interessante essa sinopse, tá? E aqui tem a terceira sinopse, eu tenho que escolher uma dessas para poder gerar o roteiro. Né? Mas aqui, já que esse vídeo está extremamente longo e só vai ficar quem realmente é cobra criada, eu vou ler o terceiro. Houve um tempo em que houve um tempo em que eu olhava para o futuro com apreensão, sentindo que a vida depois dos 50 seria uma descida lenta e sem graça. Aos poucos percebi que essa visão era uma construção errada, um problema que eu precisava resolver. A solução veio através de 7 descobertas profundas sobre a sabedoria da experiência e a liberdade que a maturidade traz. Elas não só reacenderam a minha própria chama, mas me convenceram. A vida, sim, fica muito, muito melhor depois dos 50. Compartilho essas revelações com você na esperança de inspirar essa mesma transformação. Por que inspirar? Porque nós escolhemos aqui a emoção principal, inspirador. Perceberam, pessoal, essas diferenças até na sinopse? Bom, eu adorei essa daqui. Então, eu vou gerar aqui esse roteiro. Olha só, isso aqui vai ficar uma parada muito louca, tá? Eu sei que vocês devem estar mais impressionados até com a ferramenta do que com os ensinamentos que eu estou passando para vocês. Mas, gente, de verdade, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem conseguir gerar com qualquer IA, tá bom? Com qualquer IA, vocês vão conseguir gerar esse mesmo tipo de roteiro. Eu estou utilizando o Gemini, rodando por trás aqui, mas com ChatGPT, com Claude principalmente, que é muito bom. Pessoal, o Claude é muito bom de verdade. Esse que está aqui agora na Inner aí, tá? Que é o modelo 4.5, ele acabou de lançar. Gente, isso aqui tá uma máquina de escrever. Isso aqui tá uma coisa assim surreal. Sério mesmo, se vocês criarem a conta de vocês aí, eu testar a Inner aí, vocês criarem os roteiros de vocês por aqui, usando o Cloud 4.5, vocês vão ver se eu estou falando a verdade ou se eu não estou. Vocês até podem criar para vocês aí um agente, tá? Com esse prompt de vocês, que daí ele já faz no automático, e aí vocês vão ver que parada surreal que é isso, tá? Muito, muito bom mesmo, tá? O agente que eu falo é assistente, tá? Vocês podem criar assistente com o prompt de vocês, tá? Vem aqui, ó, cria um novo assistente, ó, coloca o títulozinho para ele, e aí vocês vão colocar aqui os conhecimentos e tudo mais, se vocês quiserem, tá? Anexar algum arquivo. Se não, nas instruções aqui, vocês colocam o prompt de vocês, tá? E aí, vocês criam o agente, toda vez que vocês clicarem lá para gerar, só dar o assunto lá que o agente faz o roteiro. Olha só esse aqui, ó. Roteiro desenterrado, ou seja, eu consegui construir aqui o meu roteiro, tá? Roteiro para 32 minutos ali, aproximadamente, né? Ele gerou 28 mil caracteres, que dá aproximadamente isso aqui quando converter para áudio. Aí ele me deu aqui as opções dos títulos, né? 50 anos, o segredo revelado para uma vida mais vibrante e significativa. O título 2, por que a vida aos 50 é melhor? 7 descobertas que transformaram minha perspectiva. Então aqui é só opções de título, descrição, essa ferramenta minha já entrega tags, prompt para thumbnail, enfim, mas não é da ferramenta que eu quero falar. Eu quero falar do roteiro, certo? Olha só como já começa aqui esse roteiro. Como é que nosso vídeo começaria? Houve um tempo, e ele não me parece tão distante assim, em que o número 50 no meu calendário soava mais como um limite do que como um marco. Eu olhava para frente, para essa década que se aproximava, e a imagem que me via à mente era um crepúsculo. Um crepúsculo lento, sem cores vibrantes, onde a energia se esvaía gradualmente e os dias perdiam seu brilho. Eu, sinceramente, sentia uma apreensão que me gelava a espinha. Era como se a vida, essa aventura que eu tanto amava, estivesse prestes a entrar em um modo de economia de energia, com poucas surpresas e menos ainda motivos para vibrar. Essa visão, hoje, eu percebo com clareza, era um problema. Um problema que eu mesmo construí, alimentado por crenças limitantes e por um imaginário coletivo que insiste em pintar a maturidade como um período de declínio. Olha só que interessante. Pessoal, o roteiro, é lógico que eu não vou ler ele todo, certo? Mas eu tenho certeza para vocês que um roteiro desse aqui atinge o público certo. Um roteiro desse aqui, ele tem engajamento. Um roteiro desse aqui, ele faz total diferença, tá?
total diferença para quem está fazendo canais darks, tá? Olha esse trecho aqui, ó. Em seguida me veio a liberdade de ser autêntico, né? Isso aqui é uma coisa, né, que eu tô ficando mais velho, tô com 37 anos, mas a gente vai percebendo que quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente se preocupa com o que os outros pensam e mais a gente vai ficando autêntico. Isso aqui é muito interessante, cara, muito bacana mesmo, tá? Um roteiro desse aqui, eu tenho certeza que com um videozinho bem editado aqui, puta que parece aqui, prende muito a atenção das pessoas, tá? Prende muito a atenção das pessoas, muito mesmo, tá? Não é da ferramenta em si, tá? Que eu quero falar. Eu quero falar, tá? Para vocês usarem esses parâmetros para vocês conseguirem criar roteiros aí bem, sabe, engajantes, roteiros que realmente são para o público de vocês, não roteiros aleatórios. E, bom, eu vou deixar para vocês o arquivo, tá? O arquivo de texto, mostrando todos esses detalhes, tá? Né, do que vocês precisam aí, tá? Isso aqui é uma das ferramentas que está aqui nesse conjunto de ferramentas, mas se eu voltar nela aqui, ó, é, só para mostrar para vocês, tá? O nicho do vídeo, público-alvo, perspectiva da narração, emoção principal, tom e estilo da escrita, idade média do público, o subnicho, um ritmo de narração, né, uma quantidade de blocos, né, a instrução que vocês têm que passar e a importância disso, um estilo, né, de roteiro, enfim, o idioma, né, também, né, a importância de vocês colocarem isso aqui, né, para IA. Bom, eu vou criar, tá, esse arquivo de texto, eu vou deixar para vocês no nosso grupo do Telegram. Vai estar abaixo, né, do que eu sempre subo lá os vídeos no Telegram, então vai estar abaixo do vídeo, vai estar esse arquivo para vocês estarem baixando, né, e juntando essas informações para vocês fazerem aí um prompt realmente bom, para criar roteiro bom, roteiro que engaja o público de verdade e que faz diferença. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aí no próximo vídeo. No comentário fixado aqui tá o link das nossas ferramentas de automação para vocês aí fazerem os melhores conteúdos, tá? De forma automática, edição de vídeo e tudo mais. E também o link para vocês testarem a Ineraí e já ganhar aí o desconto de R$ 120, caso vocês realmente queiram continuar na Ineraí, assinar aí um plano anual, que é o que mais compensa, e ter acesso a todos esses modelos aqui, tá? Para vocês estarem utilizando aqui, ó, esses modelos aqui de texto de forma ilimitada, podendo criar agentes e muito mais, ok? Então, deixa eu só colocar aqui para poder sair, vou mostrar para vocês, né? Todos esses modelos aqui, ó, 28 modelos novos aqui, GPT-5, Claude 4.5, enfim, né, Grok 4, o Llama 4, o Perplexity AI, todos esses modelos aqui, ó, estão disponíveis, tá? Química 2, todos esses modelos aqui estão disponíveis para vocês estarem escrevendo aí os melhores roteiros e também, claro, né, muitas outras ferramentas, criar imagens, áudios e tudo mais, né? Como eu já mostrei aqui sobre a Ineraí, beleza? Então, até a próxima e um forte abraço. Perdão, eu fiquei muito tempo longe, né? Mas, enfim, perdi a pessoa que me criou, uma das pessoas mais importantes da minha vida, foi minha avózinha e o padrasto meu que também deu AVC, enfim, tô passando por umas coisas aí, mas a gente tá vencendo aí. Tamo junto.